Fala, galerinha guerreira, tudo bem com vocês? Estamos de volta para gravar mais uma aula sobre escolas literárias. E hoje nós vamos falar sobre o segundo tempo modernista, aquele período que vai de 1930 a 1945. Mas antes, só um recadinho. Se você ainda não é inscrito no canal, não perca tempo. Faça a sua inscrição e assim você recebe todas as semanas as nossas videoaulas. Muito bem, falando do segundo tempo modernista, você lembra, né? O modernista é dividido em três etapas, né? Três fases, três tempos. Primeiro, segundo e terceiro tempo. Nós já gravamos o primeiro tempo aqui, que é aquele período que começa com a Semana da Arte Moderna, né? Pega basicamente a década de 20 ali. É uma literatura de protesto, de irreverência, puxando para o humor, valorizando a cultura nacional, mas principalmente se colocando contra o padrão acadêmico. Acontece que, a partir de 1930, nós passamos a ter uma outra realidade social. Em 1930, nós temos o acirramento de uma crise econômica iniciada ainda no final da década de 20. E junto com isso, o crescimento do pensamento socialista. Quando você tem uma crise econômica, geralmente o capitalismo é visto como o grande responsável por isso e abre espaço para esse crescimento de um pensamento socialista, que busca mais justiça social, maior igualdade social. Você vai ver que todos os artistas desse período, de uma forma ou de outra, acabaram envolvidos por esse pensamento aí. Além disso, nós temos a ditadura Vargas, o regime de exceção. Então, a supressão dos direitos políticos, da liberdade. E temos a Segunda Guerra Mundial. Não podemos esquecer que, embora a Segunda Guerra tenha começado mais para o final do período, 39, antes disso já havia uma série de tensões em todo o mundo, prevendo essa Segunda Guerra Mundial aí. E diante dessa realidade política, econômica e social, os artistas não podiam continuar fazendo aquele poema piada, fazendo aquela postura de irreverência, de brincadeira que eles faziam na primeira fase. Era preciso se posicionar diante dessa realidade. E por isso que uma das principais características da literatura do segundo tempo modernista, tanto na prosa quanto na poesia, é exatamente o engajamento político-social. Os poetas e os escritores de prosa desse período vão se posicionar diante dessa realidade, vão usar da sua literatura como forma de crítica, de protesto, de conscientização do público sobre essa realidade. Mas não foi só isso não. Nós vamos ter também nesse período uma espécie de reação aos excessos do experimentalismo de 22. Algumas atitudes dos autores de 22, dos poetas, escritores de 22, passaram a ser consideradas exageradas pelos autores da década de 30. Então aquela coisa de romper completamente com o padrão narrativo, aquelas narrativas tipo Macunaíma, que não tem história, que não tem unidade de tempo, de espaço, não tem nenhum limite na narrativa. A mesma coisa na poesia, aquela coisa de incorporar a linguagem errada da oralidade, do dia a dia, isso passou a ser considerado exagerado e houve uma reação a isso. Então, volta a se produzir uma literatura, mas dentro da normalidade, digamos assim, mas sem deixar de incorporar as novidades trazidas pelo modernismo. Quer dizer, continuavam com o espírito de liberdade, de buscar formas originais de se expressar, mas sem os excessos, os exageros da primeira fase modernista ali. Então, de certa forma, nós temos aí uma retomada mais moderna, mais atualizada dos modelos tradicionais, tanto na narrativa quanto na poesia. E é isso que a gente vai mostrar para vocês em duas aulas. Nessa primeira, nós vamos falar sobre a poesia da década de 30, a poesia do segundo tempo modernista, e depois, na próxima aula, nós vamos falar sobre a prosa desse período. Vamos começar com a poesia, então? Em relação à poesia, gente, nós temos aqui uma convivência quase harmoniosa entre as formas livres e temas modernos com as formas e temas mais tradicionais. Então você encontra poemas totalmente livres, de versos livres, de linguagem bem coloquial, com poemas mais tradicionais, como o soneto, por exemplo. Temos aqui também a presença de uma poesia mais conceitual, uma investigação mais profunda das grandes questões existenciais e sociais. É a consequência daquele engajamento social que eu falei há pouco para vocês. Temos também uma diversidade temática muito grande, mas todos esses temas com
um aprofundamento muito grande, tá? Com uma densidade semântica, uma densidade de sentido muito grande aí. Uma outra característica que é muito forte nesse período, nesse segundo tempo modernista na poesia, é o chamado neossimbolismo. Vocês devem estar lembrados, quando nós falamos aqui do simbolismo, se você não viu essa aula ainda, procure no nosso canal, na playlist Escolas Literárias, você tem uma aula lá sobre o simbolismo. Eu falei para vocês, o simbolismo, quando ele aconteceu no final do século XIX, ele não teve destaque. Ele ficou abafado ali pelo prestígio parnasiano e tal. O simbolismo vai ser resgatado dentro do modernismo. E o momento principal desse resgate do simbolismo é exatamente agora no segundo tempo. Por isso que nós temos o chamado neossimbolismo. Uma poesia que retoma aquelas imagens vagas, sugestivas, um trabalho mais acentuado em cima da musicalidade como forma de sugestão poética, típicas do simbolismo aí. Nós vamos ver alguns autores que têm esses exemplos aí. E temos muito a metalinguagem, ou metapoesia no caso aqui. Ou seja, uma discussão sobre o próprio fazer poético. Até pela situação social, né, de guerra, de conflito, de crise e tal, o tema, né, do fazer poético, do sentido da poesia num mundo em guerra, num mundo de supressões políticas, acaba voltando à tona. Então tem muitos poetas discutindo o processo criativo, né, questionando o processo criativo que a gente chama de metapoesia. E a gente vai falar pouquinho sobre cada um dos principais autores aí, tá bom? Vamos começar com o Vinícius de Moraes. É ele mesmo, o autor da Garota de Ipanema. Talvez você conheça o Vinícius pela música, né? Como grande compositor da MPB e tal, um dos autores lá do Garota de Ipanema, com o Tom Jobim, um clássico mundial. Mas o Vinícius também é um grande poeta. A poesia dele é uma das mais relevantes desse período aí. E o Vinícius, gente, ele tem duas fases bem distintas. Na primeira fase, a poesia que ele produziu ainda na sua juventude, nós temos um Vinícius ainda muito marcado por uma religiosidade, por uma espiritualidade muito grande, que fazia com que ele tivesse uma certa obsessão pela ideia do pecado, principalmente ligado à ideia do amor carnal. Ele via o amor carnal aí ainda como uma coisa muito pecaminosa. Também uma poesia mais tradicional, versos mais longos e tal. Mas aí ele chega na sua fase madura, que é onde nós encontramos o melhor da poesia dele. E nessa fase madura, passam a predominar os versos curtos, a poesia já se volta mais para a temática social, para o humor e principalmente para o amor e a sensualidade associada à imagem da mulher. Não vamos esquecer que o Vinícius casou-se simplesmente 9 vezes. O Vinícius é um dos grandes cantores do amor e da beleza feminina, capaz de algumas frases célebres, como aquela: "As feias que me perdoem, mas beleza é fundamental". Ou frases de tirada de humor, como aquela: "O uísque é o melhor amigo do homem, o uísque é o cachorro engarrafado". E na poesia dessa segunda fase, ele se encaixa dentro do padrão da literatura, da poesia do segundo tempo modernista. Nós temos um convívio muito harmonioso da métrica regular com os versos livres. Agora o Vinícius, ele reinventou, ele remodelou o soneto clássico, ele retomou o soneto clássico e deu a ele uma roupagem mais moderna, até com um certo tom romântico, uma certa dose de romantismo ali. Existem alguns sonetos dele que certamente você já ouviu, como o soneto da fidelidade, soneto da separação, todos sonetos de amor partindo da sua própria experiência amorosa. Sua obra mais famosa é Antologia Poética, publicada em 1954. Como o nome já diz, é na verdade uma reunião de dezenas de poemas selecionados de várias obras dele. A Antologia Poética é o livro, então, que melhor representa a obra do Vinícius. Um outro grande poeta desse segundo tempo modernista é o nosso Jorge de Lima. O Jorge de Lima nasceu no Nordeste, passou sua infância no Nordeste, era de uma família rica, tradicional, então ele teve condições depois de estudar, se formou em medicina, ingressou na política, teve cargos públicos,
mas ele trouxe sempre as marcas da sua infância no Nordeste. Então, a poesia dele nós podemos dividir em duas fases. Ele começa fazendo uma poesia nos moldes parnasianos, seguindo o modelo parnasiano, tanto na estrutura, né, na métrica, na rima regular, quanto também um pouco na temática, né, aquela coisa mais descritiva, mas depois ele avança para o modernismo, para as características do modernismo. E na poesia modernista dele destacam-se a presença do regionalismo nordestino, afinal de contas, ele teve a sua infância formada lá, isso ficou marcado na sua memória, os engenhos de açúcar, o convívio com os trabalhadores rurais, as lembranças dos negros da fazenda e tal. Então isso está muito forte na sua poesia. Ele tem também uma parte da poesia dele marcada por uma forte espiritualidade religiosa, com influências do catolicismo mesmo. Essa poesia ele produziu em conjunto com o Murilo Mendes, que a gente vai ver logo adiante aí. Sua obra mais conhecida é Poemas Negros. Como o título sugere, é uma poesia voltada para a questão do negro na realidade brasileira. Como eu falei, ele conviveu na infância, né, com amas negras, com mulheres negras, com trabalhadores negros, e ele fez uma espécie de homenagem. Ele selecionou uma série de poemas e produziu alguns especificamente para falar da participação do negro na cultura brasileira, da sua contribuição, né, na língua, na música, na cultura de uma forma geral do povo brasileiro. Acabou sendo o seu livro mais valorizado, mais conhecido, Poemas Negros. Outro poeta de grande destaque nesse momento aí é Murilo Mendes. O Murilo Mendes, ele já começou a sua poesia dentro do modernismo e dentro de características do primeiro tempo modernista. Numa primeira fase nós encontramos aqui uma poesia identificada com o modernismo de 22. O poema piada, o poema curtinho, o poema minuto, a irreverência, a brincadeira, a sátira, aquela coisa bem característica do primeiro tempo modernista. Mas depois ele aderiu à temática do segundo tempo. Então nós temos uma poesia voltada para o questionamento social e um aspecto interessante na poesia dele, gente, é a influência do surrealismo. Ele tem uma série de poemas com marcas características do surrealismo. Surrealismo, você sabe, são aquelas imagens que extrapolam o conceito de realidade. Então, as imagens do surrealismo aparecem por uma desconexão provocada por uma associação livre de ideias. Então você olha aquilo e não bate com a realidade, não bate com a lógica, tem alguma coisa que extrapola o conceito lógico e é isso que a gente chama de surrealismo. E ele conseguiu associar a temática social com a visão surrealista, com as imagens surrealistas aí. Também tem a fase da poesia espiritual, religiosa, que ele fez junto com o Jorge de Lima, e seu livro mais conhecido é Metamorfoses, de 1944, exatamente onde ele tem essas imagens surrealistas, né, com temática social. Um outro grande poeta da nossa literatura. E aí nós chegamos, finalmente, numa poetisa, né? Cecília Meirelles. Cecília Meirelles é a nossa primeira grande poetisa, a primeira mulher a ter destaque merecido na literatura brasileira aí. E na Cecília Meirelles, nós encontramos muito do neossimbolismo. Eu tinha falado para vocês, né, que o neossimbolismo é uma característica marcante desse período, não acontece apenas na poesia dela, né, nós encontramos em outros poetas também marcas do neossimbolismo, mas sem dúvida nenhuma é na Cecília Meirelles, com a sua poesia muito musical, muito sensível, com imagens muito vagas, muito sugestivas, que o neossimbolismo está mais presente. Trata-se de uma poesia muito voltada para o íntimo, né? Os dramas íntimos das pessoas, associadas com o inevitável passar do tempo e as suas consequências, a velhice, a morte, enfim, uma poesia muito sensível nessa investigação intimista do ser humano. A sua obra mais conhecida, mais valorizada é Romanceiro da Inconfidência, lançado em 1953. Trata-se de um conjunto de poemas que tematizam cenas, dramas, personagens relacionados à Inconfidência Mineira. Uma espécie de revisão histórica do movimento inconfidente sob a ótica neossimbolista, sob a ótica intimista, sob a ótica sensível dessa grande poetisa aí. Agora,
o grande poeta do segundo tempo modernista, um dos maiores poetas de toda a literatura de língua portuguesa é, sem dúvida nenhuma, Carlos Drummond de Andrade, ou simplesmente Drummond. E o Drummond, gente, ele passou por todas as fases do nosso modernismo. Ele já se destacou como grande poeta com características do primeiro tempo modernista. O primeiro livro dele foi publicado em 1930, Alguma Poesia. Mas são poemas que ele produziu ao longo da década de 20. Ele não participou diretamente da Semana da Arte Moderna, mas ele foi um dos responsáveis, pela implantação do modernismo em Minas Gerais. A Semana da Arte Moderna aconteceu em São Paulo. Ele era de Minas. E em Minas foi ele que liderou o movimento modernista. Depois ele se encontrou com o Mário, com o Oswald, e formaram um grupo, de revolucionários, de inovadores da literatura, que ficou conhecido como Geração de 22. No entanto, o Drummond é considerado um autor típico do segundo tempo modernista. Por quê? Porque eu já expliquei para vocês, um autor não é caracterizado pelo conjunto total da sua obra, mas por aquilo que ele tem de mais destacado. E o maior destaque, os melhores poemas, os mais apreciados pelo público e pela crítica, são os poemas que se identificam com as características do segundo tempo modernista, que corresponde à segunda fase do Drummond. Aqui nós temos a poesia de engajamento político-social, temos a adesão ao pensamento socialista, que eu falei que é muito característico dos artistas desse período, e temos a temática da guerra. Não é à toa que o livro mais conhecido dele, o livro mais importante desse período, e talvez um dos mais importantes de toda a produção dele, é Rosa do Povo, lançado exatamente em 1945, cujo assunto principal é o drama da Segunda Guerra Mundial. Mas ele não parou por aí, ele continuou escrevendo e nós temos ainda uma terceira fase nele que é marcada por uma poesia erudita, filosófica, de profunda investigação metafísica do ser humano, investigação dos dramas mais internos do ser humano. Nessa terceira fase, a poesia dele dá uma espécie de guinada, voltando-se para algumas características do modelo clássico da poesia, tanto na questão da linguagem quanto na questão da estrutura formal, da métrica, da rima. Ele passa a produzir muitos sonetos nesse período, por exemplo. Sua obra mais famosa nesse período é Claro Enigma, lançado em 1951. De qualquer maneira, gente, em todas as fases ele foi um grande poeta, sempre acima da média, sempre com grande destaque, independente do tema, do estilo que ele estivesse usando naquele momento. E vale a pena aprofundar mais sobre o Drummond. Aqui no nosso canal nós temos a análise completa do Claro Enigma e nós temos, se você procurar lá em biografias, você tem uma biografia detalhada sobre Carlos Drummond de Andrade. Vale a pena porque é o grande poeta desse período e, claro, os vestibulares, as provas acabam se focando naquele que é o destaque maior de cada período aí. Então, nesse caso, Carlos Drummond de Andrade. Certinho, gente? Olha, isso foi um breve painel sobre o segundo tempo modernista na poesia. Você pode se aprofundar mais em cima disso aqui no nosso próprio canal. Nós temos análises de obras desse artista, como eu falei, tem do Claro Enigma, tem do Poemas Negros, tem análise sobre a poesia do Vinícius de Moraes, então você tem a possibilidade de aprofundar isso. A ideia agora é um painel geral sobre esse segundo tempo. Isso é o assunto desta primeira aula. Na segunda aula, na próxima aula, fechando o Modernismo Segundo Tempo, nós vamos falar sobre a prosa deste período. Até lá! Um abraço!